Vai pegando a sua palavra aí, você que trouxe a Bíblia. Nós vamos meditar no livro do Gênesis, capítulo 19, os versículos do 17 ao 29. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículos do 17 ao 29. Enquanto você vai pegando aí a sua palavra, só cantar essa canção aqui com o meu parceiro aqui nos teclados, para que o Senhor de fato possa conduzir cada passo, cada decisão da nossa vida, porque cada passo na nossa vida é um momento importante, porque os passos que damos, as decisões que tomamos, depois a gente vai ter que administrá-los. Cada passo que a gente dá, cada decisão que a gente toma, depois nós temos o restante do tempo para administrar essas decisões, essas escolhas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa segunda pregação. Mas já para preparar o nosso coração, que o nosso Senhor já vá nos instruindo com relação a isso. Cada passo dado, que seja inspirado por Deus, que seja dentro da vontade de Deus. Então escute essa canção, que é importantíssima para nós. Presta atenção na letra da música. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. E aí quando a gente caminha sozinho, acontece isso. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Já chorou por escolhas erradas? Me arrependo dos meus planos. Reconheça isso. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Ei, 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 ei. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Conduza, Senhor, cada passo da nossa vida, cada passo na nossa história. Eu vou contar, meus irmãos, brevemente aqui, claro, a história de um personagem bíblico, que a gente não escuta a história dessa personagem bíblica com facilidade, né? Essa personagem bíblica, ela aparece rapidinho nas Sagradas Escrituras, que é a esposa de Ló. E eu vou falar da história de Ló brevemente também. A gente fala, né, de cada passo que a gente dá, da gente pensar nesses passos, e esses passos nós precisamos administrar depois
a resultante dessas escolhas. Porque sabe, queridos, nós temos aí a fase da infância, da pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. E o que muitos jovens, hoje nós estamos com essa vertente do PHN, voltada de maneira prioritária para os jovens, mas claro, para todos nós, né? Mas de maneira prioritária para os jovens. E o que está na cabeça dos jovens hoje, que é um risco muito grande? Achar que a vida da juventude, esse tempo da juventude vai passar a vida inteira, e não vai. Na verdade, a fase da juventude é uma das fases mais curtas que existe na nossa vida. A fase da juventude é uma fase curtinha. A fase da adolescência é uma fase curtinha, a fase da infância é uma fase curtinha, e aí você tem a vida adulta e a velhice, que você vai passar a maior parte do tempo de vida na vida adulta e na velhice. Só que qual que é o lance da parada? É que as principais escolhas que nós fazemos, nós estamos passando por uma etapa de vida que é rápida. Ou seja, eu já vi, né, já conversei com vários adultos, já conversei com algumas pessoas de mais idade, que falam para mim: Peter, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria escolhido coisas um pouquinho diferentes. Não é arrependimento, só o arrependimento, que passou, já fez as escolhas, beleza. Só que é verdade ou não é verdade que se a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje, a gente teria escolhido coisas um pouquinho diferentes, teria feito diferente, teria caminhado diferente, teria falado diferente. Natural, a maturidade faz a gente tomar escolhas melhores, tomar decisões melhores, porque a gente é mais maduro. E aí o jovem acha que a fase da juventude vai durar a vida inteira. Querido jovem, toma cuidado, porque as escolhas mal feitas vão ter que ser administradas durante a vida inteira. A vida inteira. Vou pegar uma escolha bem forte aí no caso, né? O homem que decide, por exemplo, que é uma decisão, o homem que decide trair a esposa, ele vai ter que administrar as resultantes dessa escolha o resto da vida. Os passos dados, eles têm as suas consequências. E não dá para fugir disso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as decisões que a gente toma. E por isso precisamos estar sempre em Deus, para escolher bem e administrar coisas boas. É mais fácil administrar escolhas boas do que administrar escolhas difíceis. É mais fácil. Então vamos falar dessa personagem bíblica que não escolheu bem. Ela não escolheu bem. O nome dessa personagem bíblica é Aila. Aila era a esposa de Ló. Quem era Ló? Ló era da família de Abraão. E Ló foi para uma cidade chamada Sodoma. E era como se fosse uma metrópole, né? Sodoma e Gomorra eram cidades bem próximas e que já eram grandes para a época. E diz no texto bíblico que essas cidades, Sodoma e Gomorra, essas duas, elas estavam vivendo uma libertinagem, uma depravação muito grande. Aquelas pessoas elas se afastaram da vontade de Deus, se afastaram de Deus. E Ló foi morar nessa cidade com parte da sua família. E olha o que aconteceu. Eu vou voltar um pouquinho do capítulo 19. Aconteceu que Abraão estava indo para visitar o seu parente Ló, lá em Sodoma. E Abraão ficou na presença do Senhor. E o Senhor visitou Abraão falando o seguinte: Abraão, eu vou
destruir essa cidade. Imagina, era parente de Abraão, estava morando na cidade. Abraão tinha uma intimidade com Deus, Deus falava com Abraão. E aí falou para Abraão: Abraão, caiu a casa, vou destruir aquelas cidades ali. Sodoma e Gomorra vai acabar tudo. Abraão ficou com o coração apertado por causa dessa decisão do Senhor. Claro, pela cidade, pelas pessoas, mas também pelo seu parente Ló, que estava morando lá. E aí Abraão começa a conversar com Deus. E aí diz aqui, eu estou voltando um pouquinho, capítulo 18. Abraão ficou ali na presença do Senhor. Então, aproximando-se, Abraão disse ao Senhor: vais realmente exterminar o justo junto com o ímpio? Abraão estava perguntando assim: Senhor, é isso mesmo? O Senhor vai destruir aquela cidade? E se tiver um justo lá? Se tiver pessoas que tenham o coração voltado para o Senhor, você vai destruir todo mundo? É isso mesmo? É o que a gente fica se perguntando, né? Não sei vocês, mas às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, essa pandemia atinge pessoas que estão afastadas de Deus, mas puxa vida, aquelas pessoas que estão na igreja sempre, que estão rezando sempre, meu Deus do céu, mas não suaviza para o nosso lado, né? É isso mesmo, Senhor? Não vai mesmo cuidar da gente, daqueles que estão próximos a Ti? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de Ti proceder assim. Abraão, né, falando com o Senhor: longe de Ti proceder assim, fazer morrer o justo com o ímpio. Longe de Ti, o juiz de toda a terra, não faria justiça? Nossa, gente, que coração sincero Abraão tinha com Deus, né? Às vezes nos nossos momentos de oração, a gente também, gente, não se preocupe em ser tão certinho na presença de Deus, no sentido de não se abrir de fato com aquilo que você pensa, com a sua indignação. A gente precisa se apresentar ao Senhor como nós estamos. E Abraão estava ali indignado na presença do Senhor: Senhor, é isso mesmo? Não é possível, o Senhor é um justo juiz, julga com retidão, julga e cuida com misericórdia do povo. É isso mesmo? Não é possível, Senhor. Abraão ali dialogando com o Senhor. O Senhor respondeu. Olha o que o Senhor responde para Abraão. O Senhor respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei por causa deles a cidade inteira. Se tiver 50 justos, eu perdoo a cidade. Se tiver 50 justos na cidade de Presidente Venceslau, saiba disso: o Senhor perdoa a cidade inteira por causa de você. Isso é passagem bíblica. Isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra do Peter, não. E aí o Senhor diz isso: perdoaria a cidade inteira por causa dos 50. Ou seja, o Senhor também estava falando: se tivesse 50, eu perdoaria. Mas não tem 50. E aí Abraão continua. Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar ao meu Senhor, e que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltarem 5, ou seja, se tiver só 45, destruirás por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu e lhe disse: não a destruiria se achar ali 45 justos. Nem 45 não tinha. Prossegue então Abraão. Se forem só 40, ele respondeu: por causa dos 40 não destruirei. Abraão foi diminuindo o número. Abraão tornou a insistir: não se irrite, meu senhor, se ainda te falo. E se não houver mais de 30 justos? Ele respondeu: também não o farei se encontrar somente 30. Tornou Abraão a insistir: já que atrevi a falar a meu senhor, e se houver apenas 20 justos? Só 20. Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão ainda disse: que meu senhor não se irrite se falar só mais uma vez. E se houver apenas 10?
Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. E aí Abraão viu que não tinha jeito mesmo, nem 10 justos haviam na cidade. Tendo acabado de falar, Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Abraão percebeu que a sentença do Senhor era por causa do afastamento do povo, da perversidão do povo. Meus queridos, paremos de culpar a Deus pelas nossas iniquidades. Peter, mas por que Deus permite guerra no mundo? É por causa da maldade que se instalou no coração humano. É a bendita, que a gente não trata muito bem, né? É a bendita da liberdade que nós temos, do livre-arbítrio que nós temos. A gente escolhe, a gente toma as decisões, as más decisões, e aí depois a gente tem que administrá-las. É o pecado no meio da humanidade, e é por isso que a gente não desiste. Olha, gente, a gente precisa, eu tomei essa decisão, graças a Deus, Deus colocou vários irmãos na Canção Nova também com essa decisão, o padre Gilberto junto comigo nessa vertente. A gente tem que falar que existe uma vida de santidade que se sobrepõe a uma vida de pecado. A gente precisa falar, porque o pecado entrou na humanidade e afastou a gente da vontade de Deus, nos inclina a tomar más decisões, e aí depois a gente tem que administrar. E olha como que o demônio coloca na nossa cabeça que tudo isso é culpa de Deus. A pandemia não é culpa de Deus, não. A pobreza não é culpa de Deus. Morreu aquele parente seu querido, que você rezava por ele adoeceu, faleceu, não é culpa de Deus. Deus nunca quis a morte, gente, para nós. Quando Deus cria o paraíso e coloca o homem lá, era para viver a eternidade com ele. O pecado entrou no nosso coração, e aí o plano de Deus teve que ser refeito. Não é culpa de Deus. E aí veio as más decisões. E aí Abraão conversa com Deus, fala com Deus, percebe que não tem mesmo jeito para Sodoma. E aí, meu irmão, não teve jeito. Só que Ló, que estava lá em Sodoma, também recebeu a visita do Senhor. O Senhor visita Ló através de 2 seres, né? Coloca aqui 2 homens, mas 2 seres, que dizem para Ló: se tens aqui ainda algum parente, genro, filho ou filha, tudo que tens na cidade, tira-o daqui. Vamos destruir este lugar. Esses 2 seres são os 2 anjos do Senhor que apareceu em formato de homens, né? Para Ló. E eles começam a falar: ó, vaza daqui, porque nós vamos destruir a cidade. Pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. Ele nos enviou para destruir a cidade. Ló foi então falar com os genros que estavam para se casar com as suas filhas, e lhes disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas olha o que os parentes de Ló falaram para Ló. Mas os genros julgavam que estivesse brincando. Ah, gente, tem muita gente da nossa família, amigos nossos, parentes nossos, que acham que nós estamos brincando de ir na igreja. É ou não é que vez ou outra, o quê? Passar o sábado lá no retiro? Pelo amor de Deus. Aí o povo pega e faz chacota com a gente. É rato de igreja. Ah, vai ficar lá. Olha só, o povo. Ah, fulano. Ó, você fala que você vai lá para a igreja rezar. Aquele fulano, picareta, não sei o quê, que deve a cidade inteira. Está lá também rezando. Você vai frequentar o mesmo lugar que aquela pessoa. Como se a gente dependesse das pessoas para estar com Deus, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas a gente passa por isso. E aí os genros de Ló achou que ele estivesse brincando. Falou: ah, você está doido, está maluco. Vai destruir a cidade? Não. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló. De manhã cedo. Eu estou no capítulo 19, versículo 15. Tá? Isso mesmo, 15? Isso, versículo 15. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher,
que é essa personagem bíblica, Aila. Toma tua mulher e suas filhas, as filhas que tem, para não morreres também tu por causa do castigo da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tinha compaixão dele. Até Ló começou a duvidar dessa questão aí da destruição da cidade. Aí o que os anjos fizeram? Pegaram Ló pela mão, a mulher, as duas filhas, e começou a arrastar a família. Porque Deus teve misericórdia de Ló. Deus teve misericórdia dele. E começou a arrastar a família. Olha, gente, pensa nisso acontecendo com a sua família. Deus a tal ponto, querendo cuidar de você, da sua família, da sua casa, mesmo titubeando, mesmo meio que duvidando daquilo que Deus pode ou não fazer, das coisas ruins que podem ou não acontecer. Pensa Deus desesperado querendo salvar a sua casa. E pegando você pela mão e te arrastando para fora das situações de destruição. É isso que Deus faz. Você consegue entender esse desespero de Deus? Meu Deus, eu tenho que salvar meu filho, eu tenho que salvar essa família, eu tenho que salvar, eu tenho que cuidar, eu tenho que pegar pela mão. É isso que Deus faz. E Deus estava fazendo isso com Ló. Deus estava fazendo assim com Ló, através desses dois anjos. Como ele hesitasse, Ló até hesitou, mas como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a tua mulher e as duas filhas, pois o Senhor tinha compaixão dele. Fizeram-nos subir e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: presta atenção agora. Presta atenção que é importantíssimo. As ordens que os anjos dão a Ló. Trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em parte alguma desta região, mas foge para a montanha. Vou repetir aí essa ordem dos anjos a Ló. Trata de, primeiro, salvar a tua vida. Segundo, não olhes para trás. Terceiro, não pares em parte alguma desta região. E quarto, foge para a montanha, se não quiseres morrer. Essas foram as orientações, 4 passos. Salva a tua vida. E, gente, tem gente por aí afora que precisa ganhar um gato de presente. Tem umas pessoas que precisam ganhar um gato de presente. Porque tem 7 vidas para você cuidar. Fica cuidando da vida dos outros. Dá um gato de presente. Fala, tá aqui um gatinho para você. Tem 7 vidas para você cuidar. Cuida da vida do gato. Larga a vida dos outros. Gente, a gente tem que começar a cuidar da vida da gente. Nós. Eu preciso me encontrar com o Senhor. Eu preciso ter um encontro pessoal com Ele. Se o outro não está, esteja eu na presença de Deus. Se o outro não está inteiro na igreja, eu quero estar na presença da igreja. Sou eu. O encontro é pessoal. A adesão a Cristo é pessoal. Você já se confessou? Já foi no confessionário? Aliás, o padre Gilberto está atendendo a confissão. Se você quiser, ele está atendendo confissões aqui, tá bom? Então, vai de 1 a 1 aí, a galera está indo de pouquinho em pouquinho. Gente, é uma graça, né? Você viajar com o padre é uma benção. Eu estava brincando ontem aqui, a gente foi jantar aqui depois da transmissão. O padre abençoa a comida, abençoa a viagem, o padre abençoa, né? É tanta bênção, é maravilhoso. O sacerdote, o padre Gilberto aqui com a gente. Aí você tem confissão, tem missa, tem adoração, o padre entra, o padre sai. Não, é uma bênção ter um padre como amigo, viu? Eu tenho essa graça, graças a Deus. Tenho vários padres amigos meus. Mas aí para você que está aqui presencial, o padre Gilberto está atendendo ali, acho que tem uma pessoa ali, aí você vai se informando aí para você não perder essa graça, tá? Faz uma confissão boa aí. Mas voltando, se você já se confessou,
eu vou fazer essa pergunta para você. Em alguma das confissões que você já foi em grupo para confissão? Já foi família? Ó, padre, a nossa família vai se confessar aqui. Imagina a bagunça que seria, não dá certo. É pessoal, gente. É pessoal. É você e Deus. A adesão é pessoal. Nós podemos amar profundamente um filho. Você pode amar demais o seu marido. Ah, querido, mas você não pode salvar ele. Você não é capaz de fazer uma adesão a Cristo em nome dele. Ele tem que se encontrar com Cristo. O seu filho tem que se encontrar com Cristo. Precisa ser uma decisão dele, precisa ser uma decisão dela. Nós precisamos estar em dias com a nossa adesão a Cristo. Salva a tua vida. E essa busca de salvação pessoal vai atingir o seu marido. É o seu marido ver que a sua ida na igreja é por conta da sua vontade de fato de ser melhor. Isso vai mexer com ele. E olha, gente, quantos testemunhos eu ouvi ao longo dessa minha caminhada de mulheres guerreiras que vão na missa, que não desanimam. O maridão chega até a porta da igreja, deixa a mulher e vai para outro lugar. E a mulher fica ali o tempo inteiro. E vai na igreja, e não abandona, e está lá rezando, está tentando melhorar. Aí o marido vê que a mulher está tentando melhorar, até brinca com o limite da mulher. Ah, será que ela mudou mesmo? Aí começa a irritar mais a mulher ainda, para ver até que ponto vai essa mudança. E as mulheres ali, ó, firmes, na mudança, no crescimento espiritual, na busca de santidade, até que chega um momento que o maridão fala, ela está querendo mudar mesmo. E isso começa, isso é testemunho de vida, gente. A gente começa a ver que o outro de fato está comprometido com aquilo que ele está buscando. Isso toca a gente demais. Salva a tua vida. E isso vai tocar as pessoas que estão ao seu redor. Mas cuida da tua vida. Da tua. Segunda ordem do anjo. Não olhes para trás. O que é esse não olhes para trás? Para de desejar a perdição do outro. O que é isso, Peter? Para de desejar a perdição do outro. Sabe, gente, a gente tem uma vida, graças a Deus, a maioria dos brasileiros, pelo menos, tem uma vida simples. Para a gente comprar um carrinho, a gente tem que dividir em 500 prestações. Para ter uma casa, então, nossa senhora, trabalha a vida inteira, lá na velhice, termina de pagar a casa, quem usufrui é outro. É assim, gente. Divide para conseguir pagar, né? Faz a dívida aqui, a dívida ali, divide no cartão e vai acertando as coisas. É assim. A gente tem. E aí, o que acontece? A gente fica admirando a posse do outro, que na verdade é a perdição dele. Ah, aquele cara lá, olha só que coisa maravilhosa, olha o casão que ele tem. Mal a gente sabe que aquele casarão todo, talvez pode ser a perdição daquela pessoa. Aquela vida snob que a pessoa ostenta, está na moda essa palavra ostentação, né? Aquela vida ostentada, na verdade, é uma vida cheia de amor pelas coisas do mundo. E a gente deseja o que o outro tem como perdição. Não, gente. A gente precisa desejar cada vez mais as coisas de Deus, desejar cada vez mais o céu, a santidade, que são as coisas, como diz na palavra, que a traça não é capaz de corroer. Aquilo que a gente deseja para a santidade, aquilo que a gente deseja e nutre no nosso interior, que tem a ver com eternidade, isso nenhum homem pode tirar de você. A morte não pode tirar de você. E aí a gente vai desejando mais as coisas deste mundo do que a vontade de Deus que está diante de nós. Esse olhar para trás é você querer voltar à vida velha, querer voltar aos vícios, admirar o vício dos outros. Não, gente, não.
O fato de algumas pessoas viverem coisas maravilhosas desse mundo não podem fazer a gente desejar as coisas do mundo. Quando eu falo as coisas do mundo, não estou falando do mundo em si, aquilo que Deus criou. O problema é que a gente começa a desejar mais as paixões deste mundo do que a Deus. É por isso. Na verdade, é o espírito espalhado, o espírito mal espalhado por esse mundo, que faz a gente ser consumista. E aí, porque tem esse coração consumista, aí a gente vai sendo invejoso. Essas paixões das coisas do mundo, que nos fazem olhar para trás, não nos deixam caminhar para a graça. Deixa eu falar uma coisa para você, bem séria. Por que tem gente que tem tanto medo de morrer? Todo mundo vai. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Talvez seja porque a gente não está trilhando um caminho de desapego das coisas deste mundo. Com o tempo, a gente vai se desapegando às coisas desse mundo. Você entende que esse carro que você tanto deseja, na eternidade, nós não levaremos. Nós não levaremos aquela casa gigantesca. Não levaremos. Não é pecado ter coisas. O problema é quando as coisas começam a ter você. Você entendeu? Não tem problema nenhum de você ter coisas. O rico não está fadado aí para o inferno. O problema é a riqueza começar a possuir o rico. Tem gente por aí, gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Não olhe para trás. Isso não pode ser o primeiro desejo do nosso coração. Desejar o céu, o céu. Eu quero Deus, eu quero o céu. Eu quero levar a minha família para o céu. Então eu vou testemunhar, eu vou falar de Deus com a vida. Não olhe para trás. Terceiro, não pare em parte alguma dessa região. Que é uma coisa que pode matar você, matar a sua vida, acabar com você. É a gente estacionar. Não estacione no seu processo de conversão. Não para. Conversei com uma jovenzinha uma vez. Acho que tinha mais ou menos, qual que é a sua idade? 19 anos. Desculpa, esqueci seu nome. Daiane, tinha uma moça que eu encontrei. Ela não tinha 19, tinha 17. Você está com a carinha de nova, eu achei que você tinha por aí, 17. 19 anos a Daiana, mas uma jovenzinha de 17 anos. Estava conduzindo um encontro para jovens, ela me chamou lá no cantinho e falou assim: Peter, eu posso conversar um pouquinho com você? Claro. Aí ela disse assim para mim: eu nunca mais vou amar ninguém na minha vida. Eu falei: é mesmo? Não vou, não consigo. Porque a decepção amorosa que eu tive na minha vida, Peter, você não sabe. E aí ela foi contando a história toda. Se entregou para um rapaz, começou a gostar desse cara, brigou com a família inteira, porque a família não engolia o cara. E ela se encantou pelo cara, brigou com a família inteira por causa dele. Morou um tempo amaziado com esse cara. Jovenzinho, gente. Seus 16, 17 anos. Morou junto com esse cara. E o que aconteceu? O cara abandonou, mas abandonou assim. Deu uma lapada nela pelas costas, que de fato foi uma pancada gigante para ela. E por conta dessa decepção, veja, ela já tomou a decisão de, durante toda a sua vida, nunca mais amar alguém, por causa dessa ferida. Esse é o problema da gente estacionar. Porque o que acontece? A gente deixa de ser livre, porque quem decide por nós são as nossas feridas. Quem começa a decidir por nós são as nossas frustrações. As frustrações que você traz dessa experiência vivida, começa a tomar a decisão no seu lugar. Por que ela não queria mais amar ninguém? Porque ela decidiu? Não, a dor dela estava decidindo no lugar dela.
Nós não somos as nossas feridas, queridos. Nós não somos as nossas frustrações. E por isso a gente tem que se libertar. Mas qual que é o segredo de se libertar dessas feridas, dessas dores, dessas marcas? É não parar no caminho. E aí eu olhei para aquela jovem e falei: minha filha, você tem 17 anos. Olha quanta gente você vai conhecer. Você vai entrar na faculdade, você vai encontrar um trabalho, você pode mudar de cidade. Quantas pessoas vão passar pela sua vida? Não, a vida não acabou, não. Os meus passos são do Senhor. O próximo minuto de vida que a gente tem é dele. E se não for assim, não adianta caminhar. Cada passo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Segue adiante. Vai. Estou dizendo para cada um de vocês aqui, que estão aqui, vai. Não para não. Para não. Ao longo do caminho, a cura vai acontecendo. A intervenção de Deus vai acontecendo. E você vai perceber que a cada dia, aquela ferida que tanto te machucou, ela vai diminuindo, porque você não está parando por causa dela. E ó, gente, que coisa maravilhosa que aconteceu com essa menina. No outro ano, eu cheguei lá, era o mesmo local, o mesmo encontro, o mesmo grupo de pessoas, essa menina estava. Eu estou chegando com a minha bolsinha lá, né, tal, com a minha Bíblia, para começar a pregação. Quando eu olhei para o palco, tinha o baixista da banda, Candinho. Quem que estava do lado do baixista? A menina. Eu primeiro achei que ela estava cantando, sei lá, assim, né? Se enturmou com a galera lá, estava cantando. Aí eu percebi uma mãozinha dada. Percebi uma aproximaçãozinha, que a gente sabe, né? A gente não é bobo, a gente tem uma vida a mais aí. A gente já percebe, tá rolando uma parada ali. Velho, preguei. Terminou a pregação, ela veio com o baixista. Toda animadinha. Oi. Falei: oi, tudo bom? Beleza? Tudo bom. Aí quero te apresentar meu namorado. Eu falei: uma vida inteira resumida em um ano. Pô, beleza. Olhei para ela assim, né? Como se eu estivesse dizendo: quem te viu, quem te vê. E aí o menino foi para lá, tal, se apresentaram. Ela falou assim para mim com toda felicidade: Peter, eu estou amando de novo. Ele é da igreja. A minha família ama esse menino. Nossa, como eu estou feliz. A gente anda junto, a gente vai para o cinema. A gente decidiu por um namoro santo. A gente não tem relação sexual. Peter, Deus está me curando através da relação que eu tenho com ele. Que coisa linda, gente. Ela não parou. Eu estou falando isso porque é uma crise de adolescência mesmo, né? Da juventude. Mas aplica isso na sua vida. Ela não parou, gente. Olha que coisa maravilhosa. As situações que vieram depois começaram a curar as situações do passado. Isso pode, isso vai, isso deve acontecer com você. Faça só uma coisa: não pare. Não pare em lugar nenhum dessa região. Não pare. Bate no peito assim, fala: não para não, Peter. Não para não, vai, Peter. Segue, vai adiante. Isso aí, não para não, gente. E a quarta, para encerrar: foge para a montanha. E tem um alerta a mais, né? Tem um porquê. Foge para as montanhas, se não quiseres morrer. O que é a montanha? Gente, Jesus por várias vezes, Jesus deixa a multidão e sobe a montanha. Eu tive a oportunidade de estar na Terra Santa e eu visitei o Monte Tabor. Mas que lugar, gente, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu coloquei os pés no Evangelho. Os pés no sentido de estar lá onde aconteceu, sabe? É uma emoção gigante, cara. É maravilhoso. Eu voltei outra pessoa da Terra Santa. Eu coloquei os pés no Monte Tabor. Jesus subiu algumas vezes para algumas grandes decisões, por exemplo, para escolher os apóstolos. Jesus sobe ao Monte Tabor. Subia ao monte para decidir, para se refazer. Mas o que refazia Jesus? Os momentos de oração. Subir na montanha significa o seguinte: reserve um tempo para rezar.
Reserve um lugar de oração na sua casa. Reserve um momento para você fazer um retiro. Por isso gente, nós não vamos parar de fazer isso nunca. A gente vai dar um jeito. Não pode presencial, a gente transmite online. É com limitação de público, não tem problema. Você para a cadeira, mete máscara no povo, mete álcool gel na cabeça. Mas nós não vamos parar, porque tem que ter esses momentos de retiro, de você se retirar do lugar que você está e rezar. Reservar um momento para a oração. Nós precisamos subir a montanha. Reserve um momento para estar com a palavra. Reserve um momento para se retirar e falar, não, deixa eu refazer minha vida aqui. Peraí, para o ônibus que eu quero descer. Para um pouquinho, aliás, subir. Para o ônibus que eu quero subir para a montanha. Foge para as montanhas. Reserve um momento para se retirar. Os 4 pedidos do anjo. Salva a tua vida. Não olhe para trás. Não pare em nenhum lugar dessa região. E foge para a montanha. Guardou esses 4? Anota essa passagem bíblica. Guarde esse texto bíblico. Porque você não imagina o quanto essas orientações do anjo podem ajudar você no seu dia a dia. Guarde esse texto bíblico. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe. Dou a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Dou a mão para ti. Tem tudo a ver essa passagem com essa música, né? Dou a mão para ti. Fecha os olhos e vai. Só que aí, para concluir, os 4 pontos que você já guardou, vamos falar da triste decisão que um membro da família de Ló tomou, a esposa dele. O que a Ayla fez? O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Aí começou a destruição da cidade, né? Destruiu as cidades e toda a região, junto com os habitantes da cidade e até a vegetação do solo. E olha a decisão. Olha a decisão. Ora, a mulher de Ló olhou para trás. Estou no versículo 26. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Puxa vida. Entendeu? Deus dá as orientações, gente. Não foi Deus que a condenou. Foram as decisões dela. E Deus, ao mesmo tempo, a gente olha muito para um Senhor que é justo, bondoso, amoroso, misericordioso. Ele é tudo isso. Mas Deus também é justo. Toma cuidado, porque as más decisões nos condenam. As nossas más decisões, as nossas más escolhas nos condenam. E aí a gente tem que administrar as más escolhas durante a vida. Quer administrar coisas boas? Tome boas decisões. Você vai administrar boas escolhas ao longo da vida. Escapará da destruição da cidade de Sodoma. Mas Ayla sofrerá com o destino das suas más escolhas. Coloca a mão no seu coração, agora sim, vamos rezar. Coloca a mão no seu coração. Você que está nos acompanhando pelo link também, coloca a mão no seu coração. Pensa
Vamos começar da história primeiro. Pensa nas escolhas que você já fez na sua vida. Pensa nas escolhas. Namoros, curso que você já fez, de capacitação, a cidade, as mudanças de cidade, mudança de casa. Pensa nas escolhas que você já fez. Talvez algumas decisões que você tomou não foram tão boas, mas pede agora, Senhor, venha cuidando dos resultados da minha escolha. O Senhor é dono do tempo. Talvez eu não possa resolver o que passou, refazer o que passou, mas eu posso dar vida ao que restou. Talvez as escolhas que não foram tão boas, não tem jeito, já passou, ficou no passado. Mas Senhor, é uma imensa misericórdia para comigo eu ainda ter o dia de hoje, para dar vida ao que restou. Sim, até as más escolhas podem ser alcançadas pela graça do Senhor. E meu irmão, não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Talvez, diferente de Aila, esposa de Ló, você não virou sal. E você ainda tem um tempo diante de você, para daqui para frente, tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Abraça esse tempo que se chama hoje. Abraça. Se liberte agora desse sentimento de culpa, das coisas que passaram. Mãe às vezes é assim, né? Talvez lá no passado, quando era criança, talvez aquelas palmadas que a mãe dá a mais, né, na criança. E aí a mãe fica com o coração doído. Oh meu Deus, por que eu fiz isso? Não se prende não coloca peso não. Existe um Deus misericordioso que ainda está dando um prazo, está dando um tempo, por misericórdia. E esse tempo que você tem nas mãos é o hoje. O ontem passou, ficou no passado. O amanhã a gente não tem ainda, a gente tem o hoje. Boas escolhas hoje. Senhor, tira o peso agora de todas as más escolhas que nós tomamos no passado. Nós temos o hoje. E agora que o Senhor está curando você de tudo que passou, pense no hoje. Aí sim, é o que você pode fazer. É o que você tem nas mãos. O hoje é uma dádiva que a gente recebe de Deus. Por isso que ele se chama presente. Você tem um presente. Esse presente dado por Deus se chama hoje. Aí sim, por hoje eu não vou mais pecar. Qual decisão você precisa tomar hoje? Qual escolha você pode tomar hoje? Qual escolha você pode fazer hoje? Pensa nas escolhas que você quer fazer hoje. Pensa nas escolhas que você não consegue. Talvez aquele perdão que você até quer dar, mas você não consegue, porque a outra pessoa ainda não está aberta para esse perdão. Entregue nas mãos de Deus agora as decisões que você precisa tomar hoje. A decisão de retomar aquele sonho que você deixou engavetado. Quais são os seus sonhos? Que sonho você tem? A gente vai vivendo de qualquer jeito. Deixa eu fazer uma pergunta simples para você. O que você quer? O que você quer? Pedis e receberei. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Mas a pergunta é essa. Imagina que Deus está agora, o Senhor está agora diante de você. E aí ele pergunta: ô Peter, estou aqui. O que você quer? O que você pediria para Deus agora? Pede para Ele. Fala com Ele. Abre o coração para Ele.
Pede para Ele sobre as decisões que você precisa tomar, sobre o perdão que você precisa dar e receber, as mágoas que talvez possam gerar com as suas decisões. Nem todo remédio é doce, nem toda cura é fácil. Talvez o processo, as decisões que você precisa tomar é a certa, mas talvez não seja a mais pacífica, mas é para hoje, precisa ser tomado, precisa ter a coragem de dar o passo. E a coragem precisa estar atrelada à confiança. Fala com Ele. O que você quer? Senhor, vai ser difícil no início, mas é necessário. Eu vou dar o passo. Eu vou decidir. Eu vou sair do muro. Eu vou decidir. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, eu não quero caminhar mais. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Vamos juntos. O passo que dei sem você, Senhor, só me fez fracassar. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Você está chorando agora? Então arrepende. Me arrependo dos meus planos. Ah, Senhor, sem ti eu nada posso. Eu não posso sozinho. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, Senhor. Canta isso com a gente. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, eu não quero. Se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti. Fecho os olhos e confio. Eu confio em ti, Senhor. Me leva, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Quero convidar você depois, em algum momento, ou agora, se você tiver um papelzinho na mão, uma caneta. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar um papelzinho, ou na própria Bíblia, no cantinho aí. A Bíblia é um instrumento de espiritualidade, né? A gente tem que usar a Bíblia, grifar, escrever no cantinho aquilo que foi forte, aquilo que Deus falou. A palavra de Deus é uma companheira nessa vivência, nessa terra. Então escreve aí no cantinho, ou pega no celular mesmo, né? No bloquinho de nota. Escreve aí rapidinho as decisões que você precisa tomar, as decisões que você quer tomar. Escreve aí. E você vai deixar guardadinho na sua Bíblia essas decisões que você precisa tomar. O que você precisa? Senhor, eu quero perdoar tal pessoa. Eu quero voltar a planejar aquilo que eu quero fazer lá na minha casa. Aquele cantinho da minha casa que eu quero transformar num cantinho de oração. Vou começar a mexer nesse negócio hoje. Vou romper com esse relacionamento aí que não está me levando para lugar nenhum. Dá um espaço. Não é começar, não é denegrir a pessoa, nada disso. Vou me afastar, não está me fazendo bem, me afasto. Aquele contato do WhatsApp que tem te levado a pecado, aquele site, aquelas conversas maliciosas, chega.
Não quero mais. Não quero mais não. Essa decisão eu estou tomando hoje. E não desanime se você por acaso vir tropeçando pelo caminho. Entenda, é um processo. O que você precisa ter nas mãos é a decisão. Decisão vem de duas palavras. É dar cisão. É você romper. Decisão é você decidir romper com algo. Decisão. Então, dê decisão àquilo que você precisa romper. E coloca aí. E aí, nós temos o por hoje não. Por hoje não é decide um dia de cada vez. Por hoje, por hoje. Caiu, confessionário, busca o padre e continua. É um processo. Processo, tá? Tem uma frase de Dom Bosco que eu sou apaixonado por essa frase. Dom Bosco dizia assim: eu não disse que seria fácil, apenas que valeria a pena. Fácil não vai ser, mas não duvide, vale a pena. Vale a pena. Colocou a decisão aí, escreveu no celular, no papelzinho, guardou na mente, na cabeça, depois você escreve, guarda aí na cabeça. Eu vou pegar, próximo momentinho aqui eu vou pegar. Talvez você esteja acompanhando o link aí. Você está dirigindo, como é que você vai escrever, né? Então segura na mente aí, não esquece, guarda na cabeça. Depois você escreve, põe na Bíblia, está lá direitinho, num lugar que você possa ver. E vai em cima disso. Busque isso, aquela decisão, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ver que quando o Senhor segura você pela mão, aí não tem para ninguém. Quando Deus intervém é maravilhoso. Salva a tua vida. Não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum dessa região. Foge para a montanha. Foge para a montanha. Vai rezar. Vai rezar. Escreveu? Colocou no papelzinho? Então, com o papelzinho que você está, ou se você escreveu na Bíblia, coloca aí bem pertinho do coração. Coloca aí. Ô Senhor, a decisão eu já tenho, agora só me dá força. A decisão está aqui, agora não me deixa não. Me segura pela mão, me conduza. Tem uma frase que o bispo, quando está numa ordenação sacerdotal, ele fala, que eu acho linda essa frase que o bispo fala. Está dentro do rito da ordenação sacerdotal. O bispo fala assim para o padre: que Deus permita que você conserve dentro de ti este seu bom propósito. É lindo isso, né? Que Deus preserve esse teu bom propósito. Que Deus preserve dentro de ti esse teu bom propósito. Guarde esse bom propósito. Não deixa ninguém roubar ele. Porque você tem 3 inimigos da sua alma: o mundo, o demônio e você mesmo. O mundo, o demônio e você mesmo. Toma cuidado com esses seus inimigos. Toma cuidado. Não deixe eles roubarem os bons propósitos que você tem dentro do seu coração, não. Abraçou aí? Ô Senhor, a decisão está aqui. Agora vem com a tua força. Vem com a tua força. Me ampara com a tua graça. Eu não vou parar pelo caminho, não. Eu estou contigo. Eu estou com o Senhor. Fica de pé. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa história. Salva a tua vida. Não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum dessa região. E foge para as montanhas. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Cuida de todos nós. Amém. Os meus passos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E
se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. De novo, não dá. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Obrigado, Senhor. Bendito seja, louvado seja, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Dá uma respirada funda aí. Ei, Deus Pai amado, né, gente? Que maravilha sentir a intervenção de Deus na nossa história, na nossa vida.